Voltamos aqui no Além da Notícia. Estamos aproveitando hoje, Dia do Papa, para falar sobre este papel dos papas na história da humanidade. Aqui eu quero refletir o seguinte agora nesse início de segundo bloco. A história do papado é a história do Papa e Bispo de Roma, chefe da Igreja Católica, tanto em seu papel espiritual e temporal, que cobre um período de aproximadamente 2000 anos. O papado é uma das instituições mais duradouras do mundo e teve uma participação proeminente na história da humanidade. Em quais momentos da história o papado, os papas, foram determinantes? Eu sei que é um assunto muito vasto, são muitas coisas, mas o que a gente poderia trazer aqui? Penso que depois da queda do Império Romano, quando a Europa ameaçava cair em frangalhos pela falta de unidade política, pelas assim chamadas invasões bárbaras, e pelas consequências da perda da centralidade do poder político do Império Romano, o Papa surgiu como uma autoridade moral de referência fundamental que manteve, de um certo modo, o elemento cultural europeu, fez uma inserção da fé, uma inculturação da fé nessa cultura europeia, enviando missionários para diversas regiões e assim forjou aquilo que nós conhecemos como Europa. Claro que ao longo de séculos, mas ali se encontra o nascedouro daquilo que nós chamamos Europa, a partir do qual a missão evangelizou outras regiões do mundo. Monsenhor, eu tenho um programa na Rádio Canção Nova todos os dias, e todos os dias eu vou acompanhando a história e num dia em que nasceu um Papa, num dia em que foi eleito um outro Papa, no dia em que morreu um Papa, ao longo desses 2000 anos, a gente vai conhecendo pouco a pouco a história dos Papas todos. E o que eu observo quando se trata de uma questão como essa, é que os Papas tiveram, de fato, um papel importantíssimo, sobretudo para pacificar, apaziguar em muitíssimos momentos da história, sendo ali referência. E em muitos outros momentos a gente observa também que eles tinham esse poder político, essa atuação política. Era algo naquela época que o momento dava ao Papa esse poder, o contexto era também favorável que os papas tivessem poder político, atuação política, era isso? Exatamente. Durante um certo período se falava do Papa como detentor de todo o poder no mundo, que ele exercia o poder espiritual e delegava aos reis, imperadores, príncipes o exercício do poder político. Era uma teoria para explicar como o poder emanava de Deus através do Papa. Evidentemente que não pensamos mais assim, a nossa teoria política é outra, e inclusive na Idade Média já começou a mudar esse modo de compreender com a chamada segunda entrada de Aristóteles no Ocidente. E vai se entendendo que o poder emana do povo, da confluência dos interesses e das vontades, mas para justificar como é que o poder vinha de Deus, passava pelo Papa e até que um Papa definiu que são dois, claramente isso. O auge dessa teoria é Bonifácio VIII, é um Papa da Reforma Gregoriana, século XII, se eu não me engano, final do XII. Esse Papa Bonifácio VIII falava da teoria das duas espadas, a espada de ouro, que o Papa exerce por conta própria, o poder espiritual, e a espada de aço, que ele delega para o imperador. Então, mas o Papa sempre foi, mesmo quando esse modo de compreender as coisas, que é uma teoria datada, culturalmente identificável, mesmo quando isso se superou, os papas continuaram gozando de uma autoridade moral que tem também importantes reflexos no campo político. Eu posso citar um fato recentíssimo que gerou uma polêmica ao longo de algumas semanas, que foi na primeira viagem do presidente norte-americano à Europa. Visitaria ou não visitaria o Papa? Chegou-se a saber que ele não iria visitar. O atual presidente norte-americano. Não iria visitar o Papa. Mas não é que a Igreja fez pressão, de modo nenhum. Nem acho que o Papa estivesse querendo especificamente esta visita, esperando por ela. Mas a pressão da opinião mundial sobre o presidente Trump foi tanta que ele mudou a programação originária da visita dele para ter o encontro com o Papa. Então é um líder político também, não porque ele exerça de modo político, mas é uma referência para a liderança política mundial. Mesmo chefes de estados não católicos, como é o caso de Trump, e até de líderes não cristãos, como é o caso de diversos muçulmanos ou ateus, que fazem questão de incluir nas suas viagens para a Europa, ou mesmo os europeus, incluir entre os seus trajetos a visita ao Papa.
E Papa Francisco, de um modo muito especial, tem uma incidência política considerável por causa da sensibilidade que ele tem com questões decisivas do nosso tempo, como é o tema da pobreza, o tema das migrações, dos refugiados, as questões ecológicas e climáticas. E ele fala disso com muita liberdade, com muita simplicidade. Então, é realmente um líder de referência política para, para o momento. Mas não é de agora que os papas, eles lidam com assuntos sempre de interesse de toda a humanidade. Porque, se formos analisar, a Igreja esteve sempre como pioneira, protagonista no surgimento da ciência, da educação e desses assuntos todos que foram formando e modulando a sociedade que temos hoje, não é? É verdade. A gente diz isso não é nem por ufanismo, por vanglória, nada disso. Mas a partir mesmo por exemplo, a Bíblia, a necessidade de conhecer a palavra de Deus, fez com que a igreja sempre cultivasse as letras. E, durante o período medieval, ela era a educadora da sociedade. As escolas eram anexas a catedrais, a mosteiros. Inclusive, era uma lei imperial promulgada pelo imperador Carlos Magno. Toda catedral, todo mosteiro tinha que ter uma escola. E a escola tinha que ser aberta não só para filhos de nobres, mas também filhos de camponeses. Os que podiam enviavam seus filhos e eram acolhidos e estudavam. O pobre ao lado do nobre, nos mesmos bancos escolares. Isso por quê? Por causa da palavra de Deus. Astronomia. Astronomia é um caso curiosíssimo, porque antes do cristianismo, astronomia e astrologia muito misturadas. Mas o cuidado para marcar o calendário litúrgico com exatidão, a data da Páscoa e a partir da Páscoa as outras festividades litúrgicas, fez com que mosteiros, na maioria, mas também em algumas catedrais, tivessem observatórios. E os monges ou os clérigos que se dedicavam a estas observações e anotações, inicialmente com finalidade litúrgica, se tornaram os grandes cientistas, os iniciadores de processos científicos, de conhecimento da astronomia. O mesmo se pode dizer, bom, um professor de Santo Tomás de Aquino, que é Papa, não é Papa não, Santo Alberto Magno, ele, ainda hoje há alguns procedimentos de manipulação de elementos químicos que seguem regras, são pouquinhas, mas seguem regras estabelecidas por ele. Ele é contado como o último dos alquimistas, o primeiro dos químicos, imagine. Então a igreja, claro, liderada pelo seu papado, mas muito mais amplamente que isso, sempre protagonizou processos de desenvolvimento cultural, moral, intelectual da humanidade. Falando também dessa inserção da igreja na política, os papas também como grandes líderes, como é que nós entendemos o processo de mudança e quando passou a ser inserido Igreja Católica Apostólica Romana? Quando foi que Roma se tornou de fato a sede do catolicismo? O Papa passou ali a estar como o seu lugar, a sua sede também? Isso desde o início. Veja que o túmulo de São Pedro, pela posição dele, os arqueologistas mostram que era polo de peregrinação de pessoas que vinham de várias partes do mundo conhecido à época. Na medida em que o desenvolvimento cultural, econômico vai permitindo maior mobilidade, maior comunicação entre os povos, mais vai se reforçando esse papel. Mas essa centralidade é na consciência católica desde o início. O nome, porém, veja, entre os nossos antigos padres da igreja se dizia simplesmente a católica. Isso se encontra nos escritos de Santo Agostinho, São Cipriano, muitos outros. A católica. Católica Apostólica Romana é uma designação que vai surgir basicamente no período medieval para designar características essenciais. No sentido, porém, confessional, para distinguir de outras, só surge quando acontece a primeira divisão, que é entre o papado e a igreja ortodoxa de Constantinopla, com o patriarca Fócio I. Então, ali nós temos a primeira divisão confessional significativa dentro do cristianismo. Tinha havido divisões de heresias, mas de outro modo, como divisão administrativa radical, é a primeira, século XII. Então, a partir dali, o termo católico passa a ter uma conotação não apenas de indicar uma nota, uma natureza da igreja universal, mas passa a designar também um grupo sociologicamente definido por diferença de outro.
os católicos por diferença dos ortodoxos. Isso se reforça ainda muito mais no século XVII, a partir da Reforma Protestante, quando dentro do Ocidente mesmo tem que conviver os que são leais ao Papa e os que romperam com a Igreja de Roma. Então aí o termo católico apostólico romano fica ainda mais forte no sentido confessional, para identificar sociologicamente grupos diferentes. O surgimento, vou pegando aqui coisas importantes que o senhor vai mencionando, o surgimento do protestantismo, a reforma protestante, foi consequência de uma crise também na liderança da igreja, ou desses momentos obscuros pelos quais passou a liderança da Igreja Católica? É muito menos um problema com o papado do que um problema com outras questões. Originariamente, a sensibilidade do monge biblista Martinho Lutero era muito mais com algumas práticas que ele não percebia nelas nenhum vínculo com a doutrina divinamente revelada. Muito conhecido, por exemplo, o modo como era pregado as indulgências, evidentemente que com certo exagero. Havia entre os pregadores populares que saíam para arrecadar com a pregação das indulgências dinheiro para a construção de grandes edifícios, chegavam a dizer: o barulho da moeda que cai no cofre equivale a uma alma saindo do purgatório para o céu. Então era uma coisa muito similar ao que, então havia certos exageros, com maior ou menor conhecimento do Papa, isso se pode discutir, mas certamente com algum tipo de conhecimento. Então o problema inicial de Lutero não é propriamente com o Papa, tanto que ele apela ao Papa e pede convocação de concílio para a reforma da Igreja. No início, Martinho Lutero é mais um entre os reformadores que havia na época. Na Espanha, nós podemos contar São João de Ávila, Santa Teresa d'Ávila, entre reformadores. O grande arcebispo, agora beato, mas que parece que em breve canonizado, ou foi ano passado, me desculpem até, um dos maiores bispos, na minha opinião, na história da Igreja, o Bartolomeu dos Mártires, que foi arcebispo de Braga, uma das lideranças no Concílio de Trento. É um dos grandes, vale a pena um dia fazer um programa sobre ele, até por causa de nossa língua lusitana. Esse senhor é um dos grandes reformadores. Aquela afirmação de que tem que haver uma reforma na cabeça e nos membros, e de que os eminentíssimos senhores cardeais precisavam de uma eminentíssima reforma, frases dele, desse senhor. Então, dentro do catolicismo, Martinho Lutero era um entre. A proposta dele foi, por razões também políticas, não só, ganhando outra direção. E aí não mais passou a apelar ao Papa por um concílio, mas apelou a príncipes para a proteção e para a proposta dele ser assumida em determinadas regiões da Alemanha, e aí tomou o rumo que tomou. Mas não é inicialmente, então eu repito, um problema com o papado, se tornou depois. Nas charges que ele fez ou mandou fazer, nos livretos para divulgação popular, sobretudo para os analfabetos, várias delas são muito chocantes, tem inclusive o Papa pendurado em forca, o Papa empalado, o Papa pregado com corvo comendo os olhos. Aí começou a se tornar agressiva contra o papado, por o papado ser símbolo do catolicismo. Acho que está justamente aí, sempre quando se ataca o papado, é porque ele simboliza de fato o catolicismo como um todo. Exato. Mas nós tivemos também, ao longo da história, antipapas. Quem foram esses antipapas e em quais contextos isso acontecia na Igreja? Olha, nós temos história de antipapas já nos primeiros séculos da Igreja. A documentação histórica daqueles primeiros séculos é bastante delicada, bastante difícil. Se perdeu muita coisa, não se conservou. Mas tem um que é honrado como santo pela morte martirial, Hipólito de Roma, que teria, segundo sérios historiadores, teria sido um antipapa, mas morreu no exílio, morreu mártir e foi venerado, depois foi venerado como santo. É autor de uma obra importantíssima que testemunha para nós como era a liturgia na Igreja de Roma no final do século II, uma obra conhecida como Traditio Apostólica, Tradição Apostólica de Hipólito de Roma. Então, já nos primeiros séculos, nós conhecemos esse episódio, esse fenômeno, por razões muito mais doutrinais internas. Depois, sobretudo no período medieval, nós vamos ter o fenômeno dos antipapas por motivos políticos, como é o grande caso do Concílio de Pisa, que, para resolver o problema de um papa e um antipapa, dois que se diziam papa, um em Roma, outro em Avignon, o concílio declara os dois depostos e elege um. E aí nenhum dos dois aceita a deposição e, ao invés de resolver o problema, nós temos o caso de três
um papa e 2 antipapas. Mas esses episódios medievais não são por motivos doutrinais, são por motivos da ligação espúria entre política e religião, césaropapismo, tentativa de grupos de pressão, os franceses contra espanhóis e por aí vai, que era a grande luta naquele período entre essas duas grandes nações. Então, razões políticas. Poderíamos dizer que o período da Idade Média foi o período mais difícil para a Igreja e também dessa crise papal? Foi, mas foi também o período mais difícil, sim, na história do Ocidente Era europeu. Aí que eu queria chegar. Era aí que eu queria Exatamente. chegar. A falta da unidade política. Porque a Igreja está inserida no mundo, né? Exatamente. A discussão de qual era o papel da religião, especificamente, qual era o papel das lideranças políticas. O famoso caso do imperador que se rebelou contra o Papa, o Henrique. Você me desculpe, eu não sei se é o quarto ou é o sexto, porque eu me atrapalho um pouquinho com os números, mas que chegou a ser excomungado e que tem a grande senhora Matilda de Canossa, que faz o imperador dar a volta no castelo dela várias vezes de joelho na neve para manifestar seu arrependimento e só depois ela usa a sua influência política para conseguir a suspensão da excomunhão, porque a teoria política de então dizia o seguinte: a sociedade é uma sociedade cristã. Um herege não pode governar um cristão. Então, quando alguém se tornava herege, perdia o direito de exercer poder na sociedade. Essa teoria vale até hoje. Se por acaso eu caísse na heresia, sendo um pároco, imediatamente, não precisaria nem o bispo declarar, no momento mesmo em que eu entro na heresia, eu perco a função de governo, não posso governar minha paróquia. Se acontecesse, Deus nos livre e guarde com um bispo, o mesmo, um herege não governa. Então isso se aplicava também aos líderes políticos da época, e era um grave problema. E esse imperador Henrique IV teve que fazer essa grande penitência para conseguir a sua reconciliação com o Papa. Muito bem, olha, esse segundo bloco já está se esgotando, a gente está tocando aqui em assuntos, a gente vai lá ao início, vai ao meio da história da humanidade, pelo menos nesses últimos 2000 anos, e a gente vem agora a este presente. No último bloco eu quero dedicar a uma questão muito particular. Por que hoje a gente tem o papado tão vigoroso, poderíamos dizer num apogeu, a figura do Papa como a maior autoridade mundial, eu não tenho dúvida de dizer isso, depois de 2000 anos passando por tantas coisas assim conturbadas? Já já a gente vai falar sobre isso também no último bloco do nosso programa.